Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer uma escala tonal com lápis de cor, tá? Então, eu fiz ela com 4 centímetros de largura e 15 centímetros de altura. São 4 escalas, ok? Então, a primeira coluna a gente vai usar apenas uma cor. A segunda coluna vocês vão usar 2 cores de livre escolha. A terceira coluna vocês vão usar 2 cores, uma cor livre e mais o marrom. E a quarta, vocês vão usar 3 cores, 2 cores livres e mais o preto, tá? Então, vou começar mostrando como é que a gente vai trabalhar. Eu fiz com lápis e estou usando um papel Canson 180, gramatura 180. Algumas folhas de sulfite, ok? Embaixo. Para quê? Para não pegar a textura da mesa, senão a gente vai fazer uma frotagem, e isso eu não quero. Eu escolhi aqui algumas cores, mas vou fazer um teste aqui. E lembrando que o lápis de cor é o lápis de cor aquarelável, tá? Qualquer marca. Então, a primeira cor, eu vou usar essa daqui. Então, vou fazer um teste aqui para ver se tá legal, ó. Ok? Essa textura aqui é a textura do papel, então eu não vou apertar até destruir essa textura. E lembrar que a gente vai trabalhar do escuro para o claro, ok? Por que eu começo do escuro? Eu começo do escuro porque minha mão é um pouco pesada e eu acho melhor. Vou fazer um teste aqui. A gente pode trabalhar em todas as direções, na horizontal, na diagonal, na outra diagonal e depois de novo na horizontal, desde que os traços se cruzem, ok? Então, vamos começar. Eu gosto de virar um pouco o papel. Então, não tem problema se borrar, porque depois a gente vai recortar isso e colar numa outra folha. Mão sempre leve, não escurece demais, porque não há necessidade. Se eu tirar o lápis do papel, como eu fiz agora, eu volto desde lá de cima. Lápis bem deitado. Aqui é uma parte clara, minha mão vai ficando bem leve. Agora eu vou escurecer um pouquinho mais, vou trabalhar nessa diagonal. Mão vai ficando leve, quase nem encosto o papel. Agora eu vou trabalhar nesta outra diagonal. Mão leve, porque aqui é a parte clara. E agora eu vou, mais uma vez, passando, escurecendo na horizontal. A parte clara tá ok. Vou trabalhar um pouquinho mais, só agora a parte escura. Vocês podem fazer isso no papel vergê, no papel tela fosco, no papel Canson, ok? Pode até fazer no croquis, se não tiver nenhum desses outros papéis. Não é legal fazer no sulfite, porque o sulfite é muito liso. E tá pronto. Esses pontinhos brancos é da textura do papel. Então, não adianta apertar mais que isso. Se eu apertar muito, ó, eu vou destruir a textura do papel. E não é isso que eu quero. Então, agora nós vamos para a segunda cor. Vou usar 2 cores. Vou usar duas tonalidades de azul. Um azul claro e um azul mais escuro. Então, eu venho aqui do lado e vou fazer o teste se vai ficar legal. Um degradê. E aí, eu venho com a segunda cor. Ok. Então, vamos lá. Começo sempre que eu for misturar 2 ou 3 ou 4 cores. Sempre a cor mais clara, tom médio e mais escuro. Sendo que se eu tiver o preto vai ser a última cor que eu vou usar. Então, deixa eu só dar uma pontadinha aqui. Beleza. Então, vamos começar. Exatamente igual eu fiz na outra. Ó, tirei do papel, vou lá em cima de novo.
que aqui é a parte mais clara. Agora eu vou nesse sentido. Lembra que eu vou ter aqui uma segunda cor, então eu não vou colocar demais a primeira cor. Nesse sentido. Por que é importante esse exercício? Porque tudo que a gente fizer com lápis de cor, a gente vai usar essa técnica do degradê. Agora eu vou pegar um pouquinho da cor mais escura. Esse azul é bem mais escuro que o outro, então eu vou devagar para não encobrir tudo que está embaixo. Se eu apertar muito, ó, eu vou encobrir tudo que está embaixo e eu não quero. Então a mão vai ser leve. Imagina que a gente tem no desenho, né, uma área de sombra. Então essa área de sombra eu vou trabalhar com esse azul. O que muitos alunos fazem? Eles ficam apertando o lápis para ficar mais intenso, mas não fica, a cor vai ser a mesma. Então, não é para ficar apertando o lápis, é para trocar de cor quando eu quiser uma área de sombra. E agora eu vou nesse sentido de novo. Agora eu vou pegar o primeiro azul e vou dar uma passada também. Ok? Então, é isso que eu quero, esse degradê do escuro que vem para o claro. Se eu quiser escurecer um pouquinho mais... Ok? Vamos, então, agora para a escala 3. Então, eu vou usar duas cores. Como eu vou usar um marrom, vou usar uma cor que está próxima do marrom. Então, eu escolhi esse laranja. Vou fazer aqui. Eu tenho 3 opções de marrom. Vamos ver. Com esse aqui. Ok. Com esse aqui. Aí já não gostei tanto, ó, já ficou muito escuro. Então, eu vou tirar fora. E esse aqui. Ah, também, quase um preto. Não. Então, eu vou ficar com esse laranja e esse marrom. Então, vamos lá. De novo. De novo, a mesma coisa. Começar com laranja. Tirei o lápis do papel, volto lá em cima. Porque se eu vier aqui, a mão tá pesada, vai ficar um risco. E eu não quero. Ó, tá vendo? Ficou aqui, ó. Mas depois eu vou tirar. Lembra uma coisa, tá? Escurecer é fácil, clarear é difícil. Então, vai sempre colocando camadas com lápis de cor do que vai escurecer de uma vez só. Porque se você escurecer muito, depois não tem como clarear. Agora eu vou nesse outro sentido. Ó, uma dica legal. Com uma folha de sulfite, você põe a sua mão embaixo, ó. Porque se você ficar passando a mão aqui, o lápis de cor é aquarelado, a mão transpira. Vai o quê? Manchar todo o desenho. Vamos, então, agora usar um pouquinho do marrom. Não vou apertar demais. Ó, se eu apertar demais, se eu apertar demais, eu vou destruir o que tá embaixo. E eu não quero, eu quero que apareça o laranja. Eu quero um marrom alaranjado. Vou nesse sentido agora. Veja que minha mão tá leve, eu não tô apertando muito.
vai chegar uma hora que o papel não aceita mais, ele vai ficar meio que encerado, né? Aí eu volto com o meu laranja. E depois eu vou escurecer um tiquinho mais com o meu marrom. Mais que isso, não vai ficar legal, vai começar... Se eu quisesse mais escuro que isso, aí eu partiria para um marrom mais escuro ou para um preto, tá? Então, só para vocês verem, vou colocar um pouquinho desse marrom, ó. Então, se eu quero escurecer mais, um pouquinho de um marrom mais escuro, ó. E não apertar demais o lápis, ok? E aí eu já consegui o meu degradê. Vamos então para a última, que são 3 cores. 2 cores livres e mais o preto. Então, eu vou escolher esse verde azulado, esse azul e mais o preto. Vamos lá. Então, vou começar primeiro com o verde azulado, que é a cor mais clara que eu tenho. Mesma coisa. Fazendo um degradê. Mão leve. Nesse sentido, na diagonal. No outro sentido, veja que eu tô com a mão bem leve. Por quê? Porque eu vou colocar mais outras 2 cores aqui. Vou passar mais uma vez. Vou para o azul. Imagina que eu tô pintando um sofá, uma poltrona, que tem essas tonalidades. E aí, as áreas de sombra, eu vou usar o azul. Lembra, de novo o verde, lembra que é importante aparecer a textura do papel. E como esse papel é da marca Canson, e gramatura 180, ele é bem texturado. Eu gosto disso, por quê? Porque cria um atrito legal entre a mina do lápis, né, a pontinha do lápis, e o papel. De novo o azul. E agora, vou finalizar a parte de sombra mais pesada com o preto. Ó, tô passando assim, ó. Não tá mais apertado que isso. E é isso, pessoal. As 4 escalas para vocês aqui. Uma cor, 2 cores. Uma cor mais o marrom, 2 cores mais o preto. Vou ampliar um pouquinho para vocês verem. Ó, tá vendo? Fica a textura do papel. E é isso. Então, é esse exercício que a gente vai fazer hoje. Claro que depois vocês vão recortar aqui em volta, colar em outro papel Canson ou um outro papel que vocês tenham, e aí eu faço a avaliação. É isso.